24 de fevereiro, 476. Fone 3522-2122. Eleições 2016. A informação em favor da democracia. 10 está conosco aqui nos estúdios da Band FM, Rádio Globo, Jornal Regional e NET Catanduva, o prefeito eleito de Catanduva pelos próximos 4 anos, Afonso Macchione Neto, do PSB. Parabéns pelo resultado, Afonso, é um prazer tê-lo conosco aqui nos estúdios. E a gente gostaria de saber como que você ainda avalia o resultado de ontem. Uma votação muito expressiva, você concorria com outros 3 candidatos e obteve 56% dos votos. Como que você recebeu esse resultado e que você já conseguiu entender esse resultado? Sim, bom dia a todos, muito obrigado por essa nova oportunidade. Eu jamais tinha dúvida que nós atingiríamos esse número ou próximo dele, uma vez que quando nós fomos reeleitos em 2008, nós obtivemos 14.170 votos, 34.170 votos. Aliás, desculpa, 34 foram agora. Eu obtive, à época, 32.170 votos. O que passava na minha cabeça? A minha administração, pós 2008 até 2012, foi muito melhor que a anterior, porque a anterior nós perdemos muito tempo para arrumar a casa, né? Então, na minha ideia, eu falei, quem votou em mim vai repetir o voto, porque eu saí bem avaliado. Se eventualmente alguém não gostou, enfim, algum motivo, mas eu perco alguns, mas eu ganhei outros. Então, eu imaginava que eu chegaria nos 35 mil votos, e quase que é o que nós conseguimos, né? Então, o problema todo que dá um pouco mais de gás na gente, né, nesse momento pré-eleitoral que nós passamos, são os nossos companheiros, né, que te colocam um monte de situações que também deixam você meio inseguro, né? Será que nós temos isso? Será que é isso? Será como é que tá? Como é que não tá? Mas eles estão falando isso vai conduzir, o pessoal está em dúvida, estão fazendo confusão com o teu número, estão dizendo que você é assassino, que você mata cachorro, que você, enfim, um monte de problemas, né, que jogaram para a população, que eu ia acabar com os ambulantes, que eu ia acabar, fui eu que resolvi o problema dos ambulantes em Catanduva, que eu ia acabar com som, que, enfim, deixaram a população muito em dúvida. E aí a população sabiamente deu troco. A população não se deixou levar porque me conhece e sabe o serviço que eu prestei. Então esses comentários, um jornal deles de Rio Preto, que acho que não sabe se a gente fosse questionar o jornal, nem dono tem, deve ser algum laranja lá, né? E eles investiram uma fortuna com dinheiro da prefeitura, com certeza, anunciando todo dia situações de que eu estou impugnado, que eu desviei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, sabe? Situações improcedentes. Eles não tiveram a capacidade de perceber que isso não estava me atingindo e mudar o jogo da forma de campanha eleitoral, né? A campanha deles foi voltada todo dia em cima do meu nome. E isso criou um mal-estar na população que deu troco na urna. Na verdade, a população quer saber de proposta. Eu não pude fazer propostas concretas, né? Nós fizemos um plano de governo factível, mas eu não podia ir além, porque eu não sei o que nós vamos encontrar. As notícias que nós recebemos é que o buraco da prefeitura é muito grande, né? E os funcionários todos desmotivados, enfim. Então, é difícil você fazer uma campanha mais propositiva. Agora, eu nunca quis entrar no jogo da agressão. Eu sempre quis manter uma campanha light, alegre, para cima. E, graças a Deus, deu certo. E eu estou muito feliz e agradeço o povo de Catanduva por não se ter deixado levar nas fofocas, nos boatos. Agora imagina, né? Um cidadão se propõe a ser prefeito de uma cidade em cima de mentira, em cima de fofoca. Não tem sentido isso, né? Me parece uma forma já que não está mais em moda, né? É a mesma coisa do nosso presidente da República, né? Que foi lá, se manteve em cima de mentira, em cima de fofoca.
e depois teve o troco. Acreditar um pouco na ignorância da população. E exatamente, a população está muito sabida, acabou. Esses politiqueiros de carteirinha não vão ter mais vez. E a prova que grande parte das cidades, se for pegar cidades de médio porte, muitos empresários se elegeram. Né? Eu presto serviço lá em Garça, o prefeito de Garça atual é uma pessoa fantástica, uma pessoa honestíssima, que desenvolveu um belo trabalho, perdeu a eleição por um empresário, entendeu? Então é isso, a população está percebendo que o empresário faz mais, faz melhor e sabe como gerir os recursos que eventualmente possui, né? Aqui na nossa região nós tivemos 2 exemplos disso. Palmares Paulista reelegeu o empresário Juninho Bugança com 87% dos votos e Urupês elegeu outro empresário, Bica, também com mais de 80% dos votos válidos. Então, São Paulo elegeu em primeiro turno João Dória, né, candidato do governador Geraldo Alckmin. Então, é um perfil que a população vem buscando mesmo. E é por aí, não tem outro jeito. Esses desocupados não podem mais assumir o poder. Isso é verdade. Afonso, você teve 2 administrações, 2005 a 2008, e encerrou a segunda em 2012. Você já visualiza um perfil desse terceiro mandato? É possível dizer que ele vai ter alguma semelhança aos anteriores e também alguma diferença em relação aos anteriores? Vai ser diferente. Vai ser diferente. Primeiro, que a situação hoje está mais difícil. Segundo, que a cidade hoje possui uma infraestrutura. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos um espaço para fazer uma grande licitação. Se viria na prefeitura 30 participantes, se viessem na prefeitura 30 participantes para um processo licitatório, você não tinha onde acomodar. Não é? Então, hoje não tem uma estrutura, a prefeitura em todo sentido, os bairros estão interligados, abrimos as avenidas, lógico que elas vão precisar agora receber um recapeamento, quando você faz um pavimento novo, em função da canalização que tem embaixo, você não pode fazer uma compactação da forma como se faz em rodovias, o equipamento na vibração pode estourar algum cano, enfim, então você faz uma forma de pavimento, depois com o passar dos anos você corrige e aí fica definitivo. Então nós vamos ter que fazer muitos recapeamentos. E essa foi uma crítica, né, ao seu governo na época das avenidas, o asfalto, é esse o problema? É uma questão técnica? Exato, é uma questão mais técnica do que qualquer outra coisa. Você poderia até fazer alguma coisa desde que você não tivesse uma tubulação embaixo, né? No momento que você tem uma tubulação, você tem que fazer uma compactação que não é aquela que deveríamos ter feito ou que se faz normalmente, isso acontece em todas as cidades. Enfim, eu acho que nós vamos agora fazer uma administração bem próxima da população. Eu quero estar muito presente em tudo, eu quero visitar muitos postos de saúde, eu quero estar muito presente na UPA, eu quero estar muito presente no AME, eu quero saber o que está acontecendo nas escolas, de um modo geral. Então eu vou sair um pouco mais do gabinete e vou estar mais nas ruas ouvindo a população, o que ela precisa, e é uma forma que eu tenho de agradecê-la pelo crédito que ela me deu novamente, né? Então eu quero compartilhar isso muito próximo. Quero andar com os ônibus, eu quero participar. Pois é, você falou em saúde, Afonso, e mais de 50% da população de Catanduva utiliza o sistema público de saúde. E nós temos problemas, já tratamos contigo na entrevista anterior, mas acho que as pessoas que te elegeram esperam mais detalhes. A gente tem um problema sério com os postos de saúde, que é uma demora para agendar uma consulta, depois é uma demora para, se você precisar de um especialista, uma demora maior ainda para ver esse encaminhamento, e as pessoas acabam reclamando que o posto de saúde efetivamente não tem muita serventia. Aí você chega na UPA, é uma demora de tem procedimentos 4 horas que demora, a resposta que a gente recebe em imprensa é de que aquele período é tolerável pelo Ministério da Saúde, pode ser tolerável pelo Ministério da Saúde, mas não é tolerável para quem está doente, quem está esperando. Eu queria saber, especificamente na área da saúde, se você já tem uma proposta para melhorar essa situação. Os postos de saúde e o pronto atendimento municipal com uma UPA que, nós já noticiamos, atende mais que o deveria atender. A demanda é muito maior do que o espaço, do que a capacidade de atendimento. Na verdade, nós temos que fazer toda uma reestruturação na saúde, né? Isso vai demandar um certo tempo, não vão me pedir para que eu resolva isso logo em janeiro, né? Nós temos que nos estruturar, fazer um planejamento, nós temos que melhorar o atendimento básico nos pós de saúde da família,
Porque você tendo um bom atendimento nos postos de saúde da família, você já faz uma grande triagem e muitas coisas você acaba resolvendo lá mesmo, né? Então eu acho que é por aí o primeiro passo. Num segundo momento, nós temos que realmente acompanhar de perto a UPA, ver a situação que ela se encontra com relação ao dimensionamento, número de pessoas, número de profissionais para atender. Não é? Se for necessário ampliar, nós vamos ampliar. E nós também precisamos, na minha cabeça, ainda não tenho o secretário de saúde, não sei nem quem possa vir a ser, nós temos que sentar e conversar dentro do conhecimento que eventualmente ele vai ter, com certeza terá, para saber se nós temos que fazer um outro posto de atendimento naquela região de Flamingo, Imperial, Nova Catanduva. Na minha cabeça, eu acho que nós temos, para fazer um atendimento específico. Não é possível fazer mais uma UPA. A UPA não é assim, que você chega lá, vou fazer uma UPA. Não é, porque não tem recurso para isso, e o governo federal também, que faz repasse de parte, não vai te mandar uma outra UPA para Catanduva, em função de outras cidades não ter nenhuma, não é? Então, nós vamos ter que buscar um ponto geograficamente bom para atender uma região com mais especialidades médicas, que possa ser um pronto atendimento, não um pronto atendimento de acidentados, aí é UPA, não é? Mas dos primeiros socorros, das primeiras necessidades, do mal-estar qualquer. Então nós vamos ter que aí adequar um espaço com horário estendido e eventualmente em outros postos de saúde da família também, se necessário, estender o horário para atendimento da comunidade. São contratos caríssimos os que a Prefeitura mantém hoje para a gestão da UPA e dos postos de saúde. Nós temos uma licitação em curso para o próximo gestor das unidades de saúde, do SAMU e do Postão, e está sendo realizada a licitação agora, e temos um contrato com o Mahatma Gandhi para a gestão da UPA de 15 milhões por ano. Somados os dois contratos, a Prefeitura tem um comprometimento de 40 milhões por ano com o sistema de saúde. Você pensa em rever esses valores, em chamar essas empresas para conversar, Afonso? Lógico, quero ver essas prestações de contas, quero ver por que chega nesse número. Esse número não é necessário. Na outra primeira gestão de uma empresa, em APMESP, não sei como é que chama, ver se pode, a Prefeitura pagava R$140 mil por mês por um sistema de informática que nunca usou. Foram 2 milhões no ano jogados na lata do lixo, porque o programa não funcionou, porque a Prefeitura não tinha nem estrutura para atender o programa contratado. Mas se não tem essa estrutura para atender o programa, por que contratar esse programa? Então, eu acho que dá para fazer uma grande economia e melhorar em muito atendimento com um custo muito menor. Essa a nossa matemática e é isso que nós vamos fazer. E eles podem se preparar, que eu vou vir muito disposto para mexer nesses pontos que não estão funcionando adequadamente. Para a educação, Afonso, acredito que os níveis dos principais programas do governo que avaliam o nível da educação, na esfera federal, na esfera estadual, colocam Catanduva em uma posição favorável. É claro que estamos falando dos limites mínimos, né, do mínimo que se espera da educação Exato. Pública, mas ainda está dentro daquilo que é esperado. Temos o problema, talvez o mais sério, se não for, se você tiver uma outra análise, por favor, me corrija, seja ainda a educação infantil, ou a quantidade de vagas para crianças nas creches. O atual prefeito disse que entregaria 100% até o final do mandato das vagas necessárias para atendimento de todas as crianças, mas tem obras sendo aditadas até agora, né? Inclusive na sexta-feira o imprensa oficial do município trouxe aditamento de obras que já deveriam estar prontas com relação às creches. Eu queria saber se você acha que ainda vai ser necessária alguma providência, se ele consegue entregar essas creches aditadas que estão ainda em construção, e para o seu governo o que mais que é preciso para atender essa demanda, as crianças que chegam na escola com uma educação de qualidade. Já visto que também temos a questão da folha de pagamento, uma necessidade de contratação, a concurso em curso que o atual prefeito convocou, e tem também aquela questão se vai ser possível contratar essas pessoas que vão fazer o concurso. Tem bastante problema para resolver na educação também? Muitos problemas em todos os setores. Primeiro, nós vamos cortar 95% dos assessores. Nós não vamos trabalhar com nenhum assessor fora da prefeitura, sem ser concursado. Não é nenhum. Eventualmente, alguns nós vamos levar, mas nós vamos acabar com mais de 90% da assessoria contratada. Isso vai gerar uma
uma renda, porque é o que nós comentamos da outra vez, se a gente usar um funcionário de carreira que ganha 5 mil, se ele fosse secretário ele vai ganhar 10, nós já estamos economizando 5. Sim. No ano é 60, vezes 10 é 600, então nós vamos buscar esses recursos, né? Outra situação, não se deu atenção para o terceiro setor. As instituições, que são as creches, que as entidades mantêm, isso é uma parceria fundamental, porque eles atendem as crianças que são de responsabilidade, o atendimento é de responsabilidade da prefeitura. Então, se esses grupos fazem esses serviços, nós temos que motivá-los. Nós fizemos uma lei repassando um valor por número de alunos. Então, quanto mais alunos a entidade tem, mais ela receberia. Me parece que as entidades estão sem receber, não é? Então, qual é a motivação para resolver as vagas do ensino infantil? Nenhuma motivação. As escolas estão aí, muitas inauguradas, com aditamento feito a posteriori da inauguração. Isso é crime, isso não existe. Como é que você vai editar o prazo ou recursos num contrato se você já disse que está pronto, você fez a inauguração? Então, isso não pode acontecer, isso não é legal. Então, essas escolas todas que estão para ser concluídas, nós vamos concluí-las, nós vamos ter que ter os equipamentos necessários para que as crianças possam receber essa educação. Nós vamos precisar contratar novos professores. Eu acho que esse concurso não vai satisfazer as necessidades da prefeitura. Se isso não acontecer, nós vamos ter que imediatamente mandar um novo projeto de lei para a Câmara, ampliando as necessidades, fazer outro concurso, porque nós não podemos também ficar com o processo seletivo. Esses contratos temporários, isso é para tapar buraco, na verdade. Nós fomos advertidos na época pelo tribunal, nos solicitando que nós regularizássemos e fizéssemos concurso. Como estávamos no final de mandato, acabou passando e não foi possível naquele momento. Aí vem o período eleitoral, mas é uma necessidade. Então nós vamos ter que fazer um trabalho, começar do zero na educação. E esses índices, apesar de não serem os melhores do mundo, foram iniciados na nossa administração, com o serviço apostilado, com a atenção que nós demos para as crianças, com os professores motivados para que elas pudessem também desenvolver as atividades com dignidade. E aí é um processo. São os últimos anos que foram analisados, que começaram na nossa administração, não é? Então, você tem que levar em consideração determinada situação. Não dá para você querer, sabe, se colocar num pedestal como fosse só do atual. Ele teve os méritos dele em algumas situações, eu não vou discutir, mas, poxa vida, é a mesma coisa do município Verde Azul. Bom, o município Verde Azul nós só conseguimos o 5º lugar porque nós fizemos um aterro sanitário adequado, porque nós plantamos 120 mil árvores, porque nós resolvemos 7 grandes erosões que tinha em Catanduva, porque nós fizemos o tratamento de esgoto. Por isso é que nós temos esses números. O que foi feito de lá para cá? Absolutamente nada. Faz a coleta seletiva no papel, a gente não vê. O barracão onde está sendo feito a seleção do produto, nós deixamos pronto para funcionar, ainda nós tínhamos o Padre Oswaldo, que nos ajudava muito nesse aspecto, né? Então não foi feito nada, sabe, põe a cereja do bolo, eu fiz. Pô, a estação de tratamento de esgoto foram 47 quilômetros de emissário de esgoto, ele não tem noção do que é fazer 47 quilômetros de esgoto, né? de emissário. E mais a compra do terreno, desapropriar, pagar, desapropriar por onde passaram-se as redes de emissário de esgoto, enfim, os processos licitatórios todos. Agora vem e põe a cereja. Eu inaugurei, meto uma placa lá, falta, não vou nem falar, vamos tocar a nossa entrevista e falar de outras coisas. Seguindo em educação, Afonso, é uma preocupação também a situação que o Instituto Municipal de Ensino Superior passa. Há salários atrasados constantemente dos professores, dos funcionários, há uma ação judicial ajuizada pelo Instituto de Previdência, cobrando mais de R$500 mil da FAFICA em valores atrasados que deveriam ter sido repassados à Previdência dos funcionários e não foram. Você já tem um projeto para a FAFICA? Você acha que é possível manter a instituição funcionando?
É possível e nós vamos mantê-la, nós vamos adequá-la com calma, logo que não vai acontecer em janeiro, mas com calma nós vamos. Eu acho que a Fafica é extremamente necessário, o IMES, ter uma diretoria administrativa. Eu já propus isso para o Conselho dos Professores, ele naquele momento não aprovaram porque tinham medo de alguma fiscalização, tipo carga horária cumprida, enfim, atenção, porque é o que tem que ser feito. Nós vamos colocar uma diretoria administrativa na Fafica e a diretoria pedagógica vai cuidar da pedagogia. A diretoria administrativa vai cuidar dos horários dos professores, vai cuidar dos vencimentos dos professores, vai cuidar de manter as contas em dia, vai cuidar de receber dos alunos, enfim. Nós vamos realmente organizar o IMES Fafica funcionar do jeito que ele deve funcionar e não do jeito que está. Que aí abre uma anistia, alguns vão lá, resolvem, pagam a anistia, aí mostra um balanço, isso aconteceu logo no começo dessa administração, que o IMES estava maravilhoso, lógico, com o recurso que tinha sobrado no passado, ficou maravilhoso, mas e depois para frente? O que aconteceu? É o buraco que está hoje, né? Temos que adequar a infraestrutura do IMES. Na nossa cabeça, na época, quando nós levamos o IMES para lá, nós economizamos R$40 mil por mês. A prefeitura gastou naquele momento mais de 2 milhões para levar o IMES para lá. A obra estava embargada, a consultora que estava fazendo o IMES, a prefeitura, o IMES devia R$500 mil, para R$550 mil, e a empresa não tinha acordo. Conseguimos parcelar, pagamos 550 mil, gastamos mais 1 milhão e pouco para adequar o prédio, para que tivesse um mínimo de atenção lá na Fafica. E com os 40 mil por mês que estávamos economizando, nós imaginávamos que a Fafica ia concluir eventual situação que estava lá, os estacionamentos, enfim, iluminação, não é? Mas isso não foi possível, porque também houve uma queda de arrecadação. Nós vamos resolver o problema da Fafica, podem ter certeza, os nossos alunos e os nossos professores. Queremos eles junto conosco para que eles possam respirar e ter os seus vencimentos no dia pactuado de pagamento. Isso mantendo ainda dentro da estrutura de Instituto Municipal? Você cogita alguma outra possibilidade, como venda da instituição, estadualização? Essas possibilidades são ventiladas em época de campanha eleitoral? Não, na verdade, a gente não vê, assim, não sei, a não ser que acontecesse aí uma proposta que recusável, mas aí nós íamos discutir com a comunidade. Sim, eu jamais ia tomar uma medida de uma venda do IMES sem que não tivéssemos aí uma situação, né? Tá bom, vai vir um dinheiro, vai pôr onde esse dinheiro, a comunidade quer isso, não quer isso. Muito democrático, pública, né? Se for acontecer, provavelmente. Com relação à vinda de uma Unesp, por exemplo, nós tínhamos que adequar se fosse essa situação. Talvez eu construir outro prédio no próprio campus, que nós também tínhamos feito gestões e o projeto ficou pronto, a área delimitada para fazer a FATEC, o campus da FATEC junto com o IMES. Entrando lá na via principal do IMES, é do lado direito, uma área que nós temos lá, o projeto está pronto, faltou gestão de ir lá e brigar e pedir para o governador. O governador, eu tenho certeza que ele vai nos dar esse prédio. Eu tenho um relacionamento, apesar dele dizer que não, mas o meu relacionamento com o governador é de irmão. Eu tenho as portas abertas e falo com o governador a hora que eu quiser, lógico, dentro que ele tenha disponibilidade, né? E no governo federal também, a Marta é nossa vice, que é do PMDB. Então nós ouvimos umas coisas, só eu tenho, mas que é isso? Olha, quem compara, comprova. Pois é. Afonso, a outra área de grande preocupação da população, principalmente com essa crise que todos os setores vivem, é a questão da geração de emprego. Emprego e renda, há um número exorbitante de desemprego no país, claro que Catanduva não foge a essa regra. Por um lado, o trabalhador precisa de geração de emprego, por outro lado, o empresariado também precisa de um socorro, de que a cidade respire para que consiga trabalhar e manter os postos que já estão ativos. Como que você pensa em incentivar o empresariado, o comerciante, o prestador de serviço e também, de outra ponta, propiciar aumento na geração de vagas de emprego? Olha, é uma situação bastante complicada que a gente está vivendo, mas a gente pode minimizar, não que a gente vai resolver. Minimizar que jeito?
as empresas que vierem prestar serviço no município, preferencialmente deverão ser de Catanduva, e se isso não for possível, porque tem um processo licitatório, quem vier de fora usar a mão de obra de Catanduva. Isso é fácil. A gente pode fiscalizar a empresa, inclusive verificando carteira de trabalho dessa empresa, das pessoas que estão trabalhando em Catanduva. Podemos até, sabe, fazer essa exigência. Talvez não seja possível fazer no edital, mas depois, no dia a dia, dá para a gente conversar com o empresário. Então, esse é um fato. Hoje não tem nenhuma empresa de Catanduva trabalhando para a prefeitura. Nenhuma. Aliás, tem uma lá no terminal urbano, rodoviário, que está também numa situação complicadíssima, porque está sem receber e não sabemos se vai concluir a obra, né? Então, mas se não for concluir nesse mandato, nós vamos concluir no nosso. Nós temos que voltar com o programa Trabalho Certo. Nós temos que adequar, colocá-lo dentro das normas legais, porque nós também podemos, naquela faixa de baixíssima renda, nós podemos gerar centenas de empregos, manter a cidade limpa. Nós vamos imediatamente buscar uma área para que ou façamos uma parceria com algum proprietário rural, ou vamos desapropriar essa área e fazer um parque industrial urgente. Porque até então nós não poderíamos atrair indústrias pela falta de tratamento de esgoto. Hoje, com o tratamento de esgoto e com o FATEC, com o Instituto Federal, nós podemos pleitear as outras empresas, e nesse aspecto também eu tenho uma facilidade com o vice-governador Márcio França, que é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Já hoje, falando com o assessor dele, falou: Afonso, as portas estão abertas, a hora que você quiser vir aqui para a gente discutir tecnicamente como proceder, vem aqui que a gente vai te orientar. Então nós estamos já comecei trabalhando cedo, né? Já mexendo nisso. Então são algumas formas. Ao mesmo tempo, buscar comprar as coisas dentro do nosso município para gerar emprego. Não se admite o pão vindo em Marília. Não é? Isso é um absurdo. Então, nós temos padaria. Na hora que você começa a comprar o pão em Catanduva, a padaria vai contratar mão de obra. Esse cidadão contratado vai ter renda, vai no supermercado. É aquela roda que tem que girar favorável, que nós falamos exaustivamente, né? Então, são alguns meios. Primeiro, socorrer os mais necessitados agora com o trabalho certo. Segundo, buscar um parque industrial. Nós não precisamos de um só, nós precisamos de mais de um, porque nós temos regiões com um número grande de moradores, não é? E que precisam estar com emprego pertinho de casa. E, em função disso, nós temos que fazer dois, um em cada ponta da cidade, né? Preferencialmente comprar as coisas dentro do município e motivar esses empresários também com algum programa para que eles possam comercializar mais, né? O dia do aniversário de Itajubi, venha comprar em Catanduva, a prefeitura dá um jeito de participar de alguma forma para que essas pessoas venham, enfim, o comércio dá algum brinde. Né? Nós temos que levantar a autoestima, fazer o povo acreditar, sair do inconformismo, né? Eu acho que o inconformismo não é bom. Afonso, outra questão que subiu bastante durante esse governo que está aí é o preço da passagem do transporte coletivo, e há ainda a possibilidade de voltar a subir, visto que existe uma ação na Justiça movida pela empresa concessionária do transporte coletivo aqui, que busca um reajuste. A passagem saltou para R$ 13,30, né, no intervalo aí de 6 meses, 2 aumentos de preço. Eu gostaria de saber, foi uma licitação feita no seu governo, né? A empresa alega que deveria ter havido outros reajustes que não aconteceram. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se esse é um preço condizente com a realidade, R$ 3,30 hoje, e se você pretende renegociar essa questão do preço da passagem. Teve uma redução de linhas também autorizadas na sua gestão. Hoje a necessidade de linhas para a região do Nova Catanduva acabou ficando 6 meses, uma discussão sobre como adequar. Eu queria a tua opinião sobre isso. O preço de R$ 3,30 é um preço justo para a população pagar, e você acha que há possibilidade de renegociar essa situação? Olha, eu não sei. Eu preciso pegar a planilha e analisar. E eu tenho conhecimento para fazer isso. Eu fazer pessoalmente, eu vou verificar essas planilhas. Se tivermos margem para baixar, nós vamos abaixar. Se tiver solicitação de aumento e for necessário, nós temos que procurar uma forma. Nós não podemos mais sacrificar o nosso munícipe, não é? Ele pagar
3,30 com 3 são 6,60, é um valor muito significativo no salário, né? Então são situações que nós vamos ver. Em contrapartida, o edital que nós fizemos deve estar para vencer nos próximos anos aí, e nós vamos propor um novo processo licitatório. O que nós vamos pedir de imediato é para que melhore o número de linhas. Quando nós abrimos o processo de concessão, nós tínhamos colocado que ele teria que dispor até 30 ônibus. Eu não sei quantos ônibus estão rodando. Na época eram 30 ônibus, 0 quilômetro, e todos eles com o equipamento para o deficiente físico e a pessoa da terceira idade. Se isso não está funcionando hoje, ou se não tem os ônibus em andamento, é por falta de gestão, é por falta de fiscalização. Aí nós temos que colocar um fiscal que vá acompanhar esse serviço e exigir o que o edital exigiu na época, não é? Nós já demos na época um grande salto. Quando nós assumimos a prefeitura, as pessoas se esqueceram, mas os ônibus do PT, da administração Félix e Bete, eram micro-ônibus. Vocês se lembram que eram micro-ônibus, que o pessoal vinha que nem sardinha enlatada? Nós acabamos com aquilo lá. Pusemos ônibus grandes e novos. Agora, se não houve uma fiscalização, uma gestão, fica difícil. Nós vamos buscar essa melhoria, sim, podem contar com isso. Você acha que 3,30 é um preço alto, então? Me parece que sim, né? Eu não sei também quanto é o valor das outras cidades. Eu sei que Rio Preto é mais baixo, mas tem um subsídio da prefeitura. Catanduva não tem como subsidiar. Nós não temos dinheiro para o básico. Não tem sentido, não tem como. A gente queria muito poder. Muito pelo contrário. Nós queríamos ser que nem era em aquela cidade lá pertinho de Campinas, que tem lá um ponto da Petrobras, como é que chama? Paulínia. Em determinado momento, não sei se ainda Paulínia, o transporte coletivo era de graça. A prefeitura bancava, mas uma cidade que nem Paulínia, que arrecadava mundos e fundos, não é? Qualquer um faria. Diferente. É uma realidade diferente. Então nós temos que ponderar isso, não dá para ir fazendo política sem ter conhecimento. Como houve em 2002 promessa de que seria feito esse subsídio da passagem do transporte, o candidato que atualmente está no governo, e depois, quando da discussão toda sobre aumento ou não, ele acabou dizendo que não tinha condições de subsidiar e autorizou, então, o aumento para 3,30, né? Um aumento tão reclamado pela população. E aí recebe o troco na eleição. É assim, não adianta. Afonso, uma preocupação que a gente já vem tratando no Jornal Regional, na Rádio Globo, destaque na Câmara com frequência já desde o ano passado, é a situação financeira que a Prefeitura está neste momento. No ano passado, os servidores não tiveram reajuste, houve uma greve, inclusive, os servidores cruzaram os braços por 15 dias e esperam até hoje da Justiça uma decisão sobre os 5% de reajuste, que ainda já é abaixo da inflação. E o prefeito recorreu, foi ao judiciário, propôs essa situação, depois voltou atrás, disse que não tinha condições por causa da crise. Precisou de um parcelamento em 40 meses dos valores devidos ao IPMC, porque a prefeitura disse que não tinha dinheiro. Pois tem a informação de que novamente já há um pedido administrativo do IPMC de sequestro desses valores. E também a gente observa no imprensa oficial do município, semanalmente, quase que diariamente, a necessidade de quebras de ordem de pagamento para pagar serviços essenciais. Tem serviços como fornecedor de medicamento, limpeza urbana, o aterro sanitário para destinação final de lixo, aluguéis nos últimos dias. Eu gostaria de saber se essa questão sobre a situação financeira da Prefeitura é algo que te tira o sono para o começo do ano de 2017. Não, olha, é preocupante, mas não me tira o sono. Eu sei que com calma, com paciência, com muita economia, nós vamos resolvendo, da mesma forma que nós fizemos da outra vez. Da outra vez, nós pegamos com luz cortada, com telefone cortado, com funcionários sem receber, com um fundo de garantia sem ter sido recolhido, INSS sem recolhido. É o mesmo quadro que nós recebemos da outra vez, é o mesmo quadro, não é? Alguém pode dizer assim, mas depois você pegou uma situação melhor ao longo dos anos do nível econômico do país. Sim, nós pegamos uma situação melhor, mas nós fizemos o dever de casa. Então, se agora tivessem feito o dever de casa do mesmo jeito, adequar
os gastos da prefeitura dentro da receita, as contas estavam tudo sendo pagas. Eu presto serviço em outras prefeituras e eles me pagam corretamente. Por quê? Adequaram, em Jales especificamente, o prefeito falou: Afonso, precisamos rever o nosso contrato. Falei: a hora que o senhor quiser. Nós temos que diminuir a área de varrição. Não posso mais varrer a cidade inteira, mas eu preciso varrer pelo menos o centro. Vamos readequar. Fizemos lá uma conta, diminuímos o faturamento para que ele enquadrar no orçamento dele. Agora, se não se faz isso e se gasta de forma inadequada, não tem dinheiro mesmo, não dá. Agora, olha, a SAEC é uma fonte de renda, né? Eu sei que nós vamos pegar ela sem devolver nada para a prefeitura, muito pelo contrário, olha lá se nós não tiver que pôr dinheiro também, né? A Câmara Municipal é outra, porque a Câmara hoje recebe um repasse de aproximadamente 10 milhões por ano, gente. É muito dinheiro que vai para a Câmara Municipal. E nós vamos ter que também interceder na Câmara. Não vou fazer administração que nem da outra vez, falar Câmara é Câmara, Prefeitura é Prefeitura. Nada disso. Eu quero a Câmara me fiscalizando, mas eu também vou fiscalizar a Câmara. Eu acho que eu também sou um cidadão e, como cidadão, eu tenho meus direitos de fiscalizar a Câmara Municipal e saber onde está sendo gasto o dinheiro do munícipe. E o que sobrar, eu vou propor para a Câmara, e com certeza vai sobrar, para que eles indicam, em nome da Câmara, qual é o empreendimento que eles gostariam de fazer. Quem sabe é o nosso posto de saúde que nós estamos precisando, uma unidade básica de saúde com atendimento de especialidades, num bairro da cidade, e a Câmara pode entrar e fazer isso. Ótimo para os vereadores, não é? É o nome deles que estarão ganhando. Então eu vou fiscalizar a Câmara, não sei quem vai ser o presidente, vou tentar colaborar para que alguém que seja o presidente esteja alinhado conosco. Vou fazer o meu melhor para que isso aconteça. Aliás, falando em Câmara de Vereadores, eu gostaria de saber como que você avalia a eleição, né, dos vereadores. Se você teve vereadores do seu grupo eleitos, você acredita que vai conseguir ter maioria na Câmara com o resultado de ontem, Afonso? Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos ter a maioria, mesmo que foram candidatos que não eram da nossa sigla, mas são pessoas que têm bom senso, pessoas que vão entender que é para o bem de Catanduva, são pessoas que vão querer a reeleição no futuro e vão estar conosco. Os que eventualmente não vierem ou que tem outra forma, enfim, a gente vai respeitar, mas nós vamos deixar muito ao par tudo o que está acontecendo. Eu tenho hoje um grande respaldo popular e vou usar desse respaldo na medida do necessário. Vou mesmo, quero o melhor para a nossa cidade e gostaria que todos estivessem com esse mesmo pensamento. O atual prefeito reclama muito da oposição. Ele diz que grande parte do trabalho que ele alega ter feito não foi possível ou não teve a proporção que ele imagina ter, graças ao trabalho da oposição na Câmara, inclusive da imprensa, né? Constantemente o prefeito Geraldo Vignoli se refere à imprensa também como oposição. O senhor concorda com essa afirmativa de que a oposição pode inviabilizar um governo? Olha, quando a oposição é honesta, que aponta irregularidades ou eventuais situações que possam trazer prejuízo para a população, eu acho que ela é salutar e necessária. E foi o que aconteceu. Eu acho que a oposição intercedeu na compra de placas, que era um absurdo, um crime trocar placa de trânsito. Nós havíamos acabado de colocar as placas novas. E onde estão essas placas falando nisso? Não é? Eu não sei qual foi o fim dessas placas. Então, trocar placa naquele momento, numa situação que o país já está vivendo, também não tem sentido. Do mesmo jeito que não teria sentido trocar agora os semáforos do Parque das Américas. Ah, é dinheiro do Estado? Não importa, é dinheiro nosso. Vamos lá no Estado e falar, no lugar de você me dar o semáforo, me dá outra coisa. O semáforo era questão apenas de deixá-los sincronizados. E nós temos técnicos aqui em Catanduva, funcionário da prefeitura, que tem amplo conhecimento para deixar isso funcionando maravilhosamente bem. É um grande funcionário, um grande técnico e está aí eventualmente desmotivado, não é? Então não precisaríamos gastar esse dinheiro. E outros tantos que foram gastos de forma inadequada, o gasto com merenda escolar, foi um absurdo que se gastou e não tem comida nas escolas. O gasto com kit escolar, né? Preços aviltados, enfim. Por isso que não tem dinheiro, não tem mesmo. Não é? Então a oposição fez o trabalho de defesa da comunidade.
não é? Se houve uma oposição ferrenha, é porque as coisas não estavam indo de forma adequada. E aí eu quero parabenizar os opositores, que graças a eles ainda nós conseguimos segurar de alguma forma outros gastos e outros prejuízos que iriam ocorrer. A oposição não teve força para impedir o que foi feito com o plano diretor. O plano diretor beneficiou vários empresários sem que a contrapartida que possa vir para a prefeitura fosse uma contrapartida salutar. Não pode, então, fizeram na calada da noite, inclusive um dos candidatos que participou com nova proposta, né, de juventude, maravilhoso, é muito bom que os jovens venham mesmo, né, aprovou um projeto que foi de alteração do plano diretor sem que tivesse audiência pública. Esse jovem que quer mudança foi na contramão das necessidades de envolver a população. Não é? Então, não pode acontecer essas situações. Eu acho que você tem que participar adequadamente, o que está certo, o que está errado, vamos rever. Eu vou ter oposição na Câmara, tenho certeza, mas nós vamos conversar e trazer para vocês. Ó, nós estamos querendo fazer isso e a oposição está dizendo isso. Vamos levar para a população, vamos ver como é que a gente resolve. Claro. Uma outra situação levantada pela oposição, inclusive foi uma comissão especial de inquérito que acabou sendo arquivada pela Câmara, apesar do parecer da comissão ser pela abertura de um processo de impeachment, né, de cassação do prefeito Geraldo Vignoli, que é a questão da ACEI do lixo, né, Afonso? Um contrato que teve seu preço aumentado de maneira muito significativa em relação ao preço que se pagava em 2012 e que vem sendo executado e com críticas. Nesse ano, nós cansamos de noticiar, foram diversas reportagens sobre falta de varrição, sobre atraso na coleta de lixo, o lixo que se acumula, tem um feriado, vira o ano, no começo do ano a empresa não trabalha, então o lixo vai se acumulando nas portas das casas. Eu gostaria de saber primeiro se você acha que é necessário rever também esse contrato chamado de excelência pelo atual governo e como você avalia essas reclamações de um serviço que se paga tão caro. Olha, é um contrato que até então eu não tenho conhecimento a fundo desse contrato, mas me parece que é um contrato que avalia o serviço feito sem que se fizesse uma medição, sabe, de quantos quilômetros de rua foram varridos ou de quantas toneladas de lixo foi coletado. No nosso não, nós tínhamos uma balança, o balanceiro, o fiscal da rua ver se tinha varrido ou não, e a própria comunidade era fiscal, porque o dia que o varredor não passava, ela ligava, né? Então a gente sabia o que estava acontecendo. Agora não, é um contrato de excelência, né? Paga-se se está tudo bem, mas não está bem. Agora, eu acredito que esteja sendo pago. Eu não gostaria de manter um contrato desse tipo. Se for manter um contrato, se a empresa ainda tiver o contrato em andamento, para ser excelência e receber o que a gente deve pagá-los, eles vão ter que mostrar excelência. Caso contrário, nós não vamos pagar e vamos fiscalizar para ver o que está acontecendo, não tenha dúvida nenhuma. E assim que possível, vamos abrir um novo processo licitatório para uma nova empresa, ou essa, mas se enquadrar nos parâmetros que nós queremos, da forma como nós queremos que conduza o serviço de limpeza pública. Você disse que já falou com o vice-governador, Márcio França, então já tem aí a primeira providência tomada. Eu gostaria de saber quais outros... Com os assessores. Com os assessores. Isso. Eu gostaria de saber quais são as outras primeiras providências que você já deve começar a tomar, já está pensando no secretariado, já tem algum nome? Como não tem. Amanheceu Afonso Macchione Neto depois de eleito? Eu vou vou me reunir assim por esses dias com dois ou três ou quatro funcionários de carreira da prefeitura que a gente conhece, que sabe como desenvolve, ouvir deles quais são as sugestões de novos profissionais que estão lá dentro da prefeitura, porque a minha prioridade vai ser utilizar os funcionários da prefeitura, né? Então, mediante isso, a gente vai tentar depois dividir. Falei, não, então você tem facilidade aqui, assume a secretaria ou aquela, e nós vamos agregar a secretaria. Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Trânsito vai ter que ser uma só, se não no papel, mas pelo menos esse secretário que for assumir vai ter que aglutinar essas pastas no primeiro momento. Da mesma forma, esporte e cultura, vamos ter que aglutinar. Nós não vamos ter condições de ter pessoas em cada lugar, né?
E aí, a partir daí é que nós vamos tomar a medida do quais são as mais urgentes. Nós sabemos de antemão que a saúde é precaríssima e nós vamos correr atrás dela, né? Eu não sei se me fez alguma outra pergunta que eu estou fugindo. Sobre próximas providências, falou com a assessoria do Márcio. Então, nós vamos sentar aí, talvez ainda essa semana para já começar a pensar nas pessoas e aí, a partir desse momento que a gente já tenha o nome em mente, e começar a discutir a estrutura que ela gostaria de dirigir. Porque eu não faço as coisas goela abaixo, muito pelo contrário. Eu gosto que as pessoas façam as propostas. Aí eu falo, não, assim, vamos fazer assim ou vamos fazer assado. Mas eu quero primeiro ouvi-las, né? Eu não sou o diretor que dou o jogador para o técnico e o técnico não vai bem porque o jogador não jogou bem e aí eu mando o técnico embora. Não, o técnico vai me dizer o que ele quer, eu vou dar toda a atenção que ele necessita e aí se o time não for embora, não for bem, o técnico será demitido. É assim que a gente faz. Afonso, uma preocupação da população em relação a esse período agora, e também isso foi alvo das campanhas, né, dos boatos que ocorreram durante a campanha, é que sendo eleito você aumentaria preços de taxas, de impostos, para conseguir governar diante da crise. Você firma um compromisso com a população de Catanduva de que não vai majorar em excesso as taxas, tem a correção de inflação, que a gente sabe que isso acontece, mas é possível, você já consegue fazer esse compromisso mesmo antes de ver a situação da prefeitura? Eu preciso primeiro ver, agora não é minha intenção fazer nenhum aumento. Eu acho que a água está dentro dos padrões, o que nós temos que ver na água, nós vamos ver se juridicamente é possível diminuir aquelas faixas das medições, né? Por exemplo, quem gasta 21 metros cúbicos, ele paga mesmo que quem gasta até 30, então talvez a gente tenha que mudar essa sistemática, eu não sei se a gente pode colocar cada metro cúbico, então a pessoa paga exatamente o que ela consome, é um estudo que nós vamos fazer. Uma outra situação que nós temos que rever é o que eu fiz, as pessoas esquecem. E as pessoas vão muito no cantar da Siriema, né? Eu abaixei 90% dos impostos das casas de Catanduva, o valor dos IPTU no segundo ano do nosso mandato. Se buscarem, isso está na imprensa. Eu acho que vocês mesmos noticiaram, se for da busca no ano de 2006, vocês vão ver que eu abaixei o IPTU em 90% dos imóveis. Existe a lei na Câmara. Qual foi a mágica? Eu peguei um montante que a gente não pode diminuir, isso nós não podemos fazer renúncia de receita. Na época, se eu não me engano, não me lembro se era 14 milhões ou 24 milhões, era um número mais ou menos assim. Nós tínhamos 12 ou 13 mil terrenos baldios na época, que as pessoas especulavam. Eu mesmo tinha 10 terrenos lá no Pedro Borgonove, que não tinha interesse nenhum em construir, estava esperando a valorização deles. Que nós fizemos? Nós aumentamos o IPTU dos terrenos, do Parque Industrial, os terrenos baldios do Parque Flamingo, nós subimos ainda mais, porque empresários compraram para especular e nós tínhamos que obrigá-los a desovar aqueles terrenos. Então, aumentamos o IPTU dos terrenos. Esse aumento nos propiciou baixa nas residências, onde tinha construção. Eventualmente, alguma residência que não se enquadrou, que precisou ter também sua adequação, a lei diz o seguinte, que se alguém em obra já habitada, com habite-se, teve um aumento acima de 6%, para que ela corresse na prefeitura, solicitasse verificação desse aumento, desse acréscimo, porque podia ter acontecido alguma irregularidade. Então foi um negócio muito amplo e foi um negócio que foi muito bom na época. Agora, eu acho que nós não temos que fazer assim uma correção, mesmo porque nós não queremos aumentar o que nós recebemos, mas eventualmente nós temos que fazer uma readequação de valor venal dos imóveis, porque também isso gera o ITBI, né, nas transferências, isso nós temos que rever. E se houver uma valorização dos imóveis, a gente diminui a alíquota, de forma para que não aviltemos o preço do valor das casas. Se tiver algum disparity muito grande, esse será revisto, infelizmente. Se tem um valor
que não condiz com a realidade, nós vamos ter que rever. Mas nós não vamos fazer assim nada que venha a preocupar a população, vamos conversar a cada passo tomado. O atual prefeito, no começo do mandato, reajustou os valores de IPTU, dizendo-se obrigado por uma lei deixada pelo senhor em 2012. Procede, o senhor deixou uma lei que realmente obrigou o atual prefeito a elevar o valor do IPTU? Eu deixei uma lei que era para ter acontecido na nossa administração. Infelizmente, não sei explicar o porquê que não foi colocado em prática, mas o espírito era outro, não era aumentar o IPTU. Quando um projeto de lei do Pimpão, solicitando que todos os recursos que estavam alocados para o Corpo de Bombeiros fossem dirigidos ao bombeiro, que foi criado o FEBOM, nós achamos porque os valores que a gente arrecadava era maior do que o que a gente repassava para a corporação. Sim. Só que era um valor suficiente, não é? Na verdade, a corporação é do Estado. O que a gente fazia era uma colaboração, uma contribuição dentro de um convênio que nós tínhamos. Perfeito. Então, o que a gente quis fazer naquele momento? Nós quisemos tirar o valor que a gente achava que estava em excesso na arrecadação e transferir ele para o sistema de limpeza público que estava aquém. O que a gente arrecadava no lixo, na época, no carnê de IPTU, chegava a 4, 5 meses. Aí depois não dava mais o dinheiro. Nós tínhamos que pegar dinheiro de outros setores da prefeitura. Então a gente queria aproveitar aquele dinheiro e usar no lixo. E também tínhamos alguma defasagem em algum item do valor da construção do imóvel. E aí foi também alterado porque estava muito aquém. Mas no total as coisas ficariam elas por elas. Só que os vereadores da época não aprovaram a diminuição do bombeiro, mas aprovaram o acréscimo dos outros. Então ficou irregular. Não é? Foi uma sacanagem que a Câmara fez na época. E eu paguei caro ao longo dessa campanha em função disso. Mas nós vamos ter que rever, porque não era esse o espírito que nós tínhamos encaminhado. Isso foi uma artimanha maldosa feita à época. Afonso, eu gostaria de agradecer sua participação aqui conosco nessa transmissão simultânea da Band FM, da Rádio Globo, Jornal Regional e NET Catanduva e também das redes sociais, no Facebook do Jornal e da Rádio Band FM. Eu gostaria agora que você, então, se dirigisse diretamente aos seus eleitores, aos catanduvenses que também não votaram em você, sobre o que eles podem esperar de Afonso Macchione Neto de 2017 a 2020. Olha, amigos, primeiro eu quero agradecer. Vocês foram maravilhosos em acreditar no meu trabalho. O que eu prometo é muito trabalho. Vocês vão me ver na rua 24 horas por dia como força de expressão. Mas vocês vão me ver muito trabalhando para todos nós catanduvenses. Eu prometo trabalho, muito austeridade financeira, é pé no freio mesmo. Nós vamos segurar e gastar o dinheiro da prefeitura com muito critério, voltar a fazer essa cidade sorrir, nós vamos manter essa cidade limpa, nós vamos voltar com os grandes eventos, vamos voltar com os Papais Noéis na rua, vamos voltar com a Festa das Nações de forma adequada, nós vamos dar comida para as crianças, vamos pôr a cozinha piloto para funcionar, enfim, podem contar com um grande governo, eu não vou decepcioná-los, como fiz da outra vez e vocês me deram agora esse crédito e eu não posso deixar de levar isso em consideração. Muito obrigado, até a nossa posse, dia 1º de janeiro, e aí nós vamos começar um trabalho fantástico, vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado. Obrigada, Afonso. Nós aqui agradecemos sua participação. Eu sou Natália Silva, repórter do Jornal Regional. Falamos com o prefeito eleito de Catanduva, Afonso Macchione Neto, que teve 56% dos votos válidos. Votação muito expressiva, que com uma larga distância dos adversários. Se somarmos a votação dos adversários, não dá a votação do prefeito eleito de Catanduva, Afonso Macchione Neto. Em instantes, voltamos com mais peneira fina. Ainda temos que ouvir o que disseram o candidato a vice-prefeito da coligação de Geraldo Vignoli. Geraldo Vignoli não nos atendeu na noite de ontem, e também o candidato derrotado, Julinho Ramos, que falaram conosco na noite de ontem. A gente volta com a peneira daqui a pouquinho. Até já. No Impresso.
No rádio, na TV e na internet. Compromisso com a democracia e a informação. Eleições 2016. Oferecimento FIPA, Faculdades Integradas Padre Albino, Total Excelência, Corretora de Seguros e Guinchos Fioravante. Se você busca realização, conhecimento, uma profissão, você pode querer muito mais. O seu sucesso é você quem faz. FIPA, aqui o futuro se faz presente. FIPA, experiência que você sente. FIPA, a qualidade te faz brilhar. Aqui na FIPA é o seu lugar. Guinchos Fioravante, segurança e rapidez. Seguro exclusivo para carga. Pátio com total segurança. Galpão fechado, monitorado 24 horas. Atendimento personalizado, rapidez e frota com caminhões novos. Guinchos para todo tipo de veículo. Caminhões e tratores de médio porte. Atendimento para todo o Brasil. Guinchos Fioravante, Avenida Benedito Zancaner, 1645. Telefones 3524-3751 no horário comercial ou 99114-9933, 24 horas. Fazendo seguro de automóvel, residencial, empresarial, de vida, só na Total Excelência Corretora de Seguros. Afinal, só na Total Excelência você encontra as melhores opções em seguros, com o melhor atendimento. E além da excelência no atendimento ser a marca da Total Excelência, só uma corretora com quase uma década no mercado de seguros e com uma carteira de mais de 3 mil clientes fidelizados pode oferecer a segurança que você precisa para fazer o seu seguro. Total Excelência, a sua corretora de seguros. Rua 24 de Fevereiro, 476. Fone 3522-2122. Eleições 2016. A informação em favor da democracia.